Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui com a gente. Olá. Hoje, o nosso foco é uma figura assim, que virou o mundo dele de cabeça para baixo e, olha, continua a nos desafiar até hoje. São Francisco de Assis. Uma figura fascinante, realmente. Exato. A gente vai usar como base uma biografia bem detalhada para investigar assim a transformação notável dele. Sim, mergulhar nessa história, né? Isso. Porque, pensa bem, como é que um jovem lá de Assis, filho de um comerciante bem de vida, que sonhava com glória, cavalaria, prestígio, O padrão da época, né, para um rapaz da posição dele. justamente, como ele acaba abraçando a pobreza, mas a pobreza absoluta mesmo, e começa a enxergar a criação inteira, tipo os animais, a natureza, como família. É uma virada em tanto. É essa trajetória radical que a gente quer entender melhor hoje. Então, essa virada, ela começa num contexto bem complicado, né? Europa medieval, muitas guerras, Conturbado, né? muito. E a biografia aponta que a participação do Francisco na guerra entre Assis e Perugia foi chave. Ele foi capturado, ficou preso quase um ano. Nossa, um ano? Sim, e ainda teve uma doença séria depois. Isso tudo abalou as convicções dele, sabe? Imagino. Uma experiência limite. Exato! Essa vulnerabilidade toda forçou ele a questionar aqueles valores de honra, de riqueza, que ele tanto buscava E antes. tem aquele episódio dos leprosos também, né, que a biografia menciona. Sim, fundamental. A fonte diz que ele tinha uma repulsão enorme, mas aí ele supera isso, encontra a humanidade ali, naqueles que a sociedade, bem, marginalizava totalmente. Foi um clique importante para ele. E essas experiências todas, a guerra, a doença, os leprosos, levaram direto para aquele ato famoso de renúncia? Como que foi isso na prática? Pois é, culminou naquilo. Foi um gesto público, dramático mesmo. Lá na Praça de Assis, na frente do Bispo Guido. Na frente de todo mundo. Isso, ele não só devolveu as roupas finas, o dinheiro, tudo pro pai, o Pietro Bernardone, mas ele declarou ali alto e bom som que o único pai dele, daquele momento em diante, seria o Pai Nosso que estás nos céus. Uau! Que rompimento! Total. E a biografia deixa claro, né? Essa escolha pela pobreza radical não era só simbólica. Tipo, não ligo pra dinheiro. Não. Era uma busca ativa por liberdade espiritual, por se identificar com os mais pobres mesmo. Uma inversão completa da lógica da família da época. Interessante essa visão da pobreza como liberdade, na verdade. E aí, na prática, como ele viveu isso? E como isso atraiu outras pessoas? Olha, ele começou literalmente do zero. Botou a mão na massa para reconstruir umas igrejinhas abandonadas, tipo a de São Damião, pedia pedra material, vivia de caridade. Pedindo esmola, basicamente? Basicamente. E essa autenticidade toda, esse desapego, isso começou a chamar a atenção, né? Logo apareceram os primeiros companheiros, o Bernardo de Quintavalle, o Pedro Catani. Eles formaram o comicinho ali da Ordem dos Frades Menores. Os franciscanos. Exatamente. E pouco depois, ele inspirou também a Clara de Assis, que era de família nobre também. Santa Clara, né? Ela mesma. Ela fundou o ramo feminino, as Clarissas. A ideia central para todos eles era essa: fraternidade. Viver como irmãos de verdade. E essa fraternidade toda, ela era só entre humanos, porque tem o famoso Cântico das Criaturas, né? Que parece ir além. De jeito nenhum. Aí que tá uma das coisas mais incríveis dele. Essa noção de fraternidade se expandiu de um jeito revolucionário para a época. Como assim? O Cântico das Criaturas, que ele compôs já bem no fim da vida, sofrendo muito fisicamente, é a prova disso. A biografia mostra como é um louvor a Deus, mas através de toda a criação. Ah, a parte do irmão Sol, irmã Lua. Isso. Irmã Água, Irmão Fogo, ele via tudo como parte da mesma família sagrada. Não era recurso para explorar, sabe? Era família. E, além de tudo, uma obra importantíssima para o começo da literatura italiana. Faz todo sentido. Essa conexão universal. Talvez explique também aquela atitude dele no encontro com o sultão do Egito, né? Que é algo bem inusitado. Totalmente! Pensa, plena Quinta Cruzada, ano 1219, ele simplesmente atravessa as linhas inimigas para encontrar o sultão Malik al-Kamel. Uma loucura. Corajoso, no mínimo. Muito. E as fontes que a gente tem descrevem não uma tentativa de converter à força, nada disso, mas sim um diálogo respeitoso, uma busca por entender o outro, mesmo no meio do conflito.
Uma fé na paz que era muito, muito à frente do tempo dele. Realmente impressionante. E essa identificação toda com o sagrado, com Cristo, ela teve um ponto máximo, místico, né? Segundo a tradição. Sim, teve. Lá no Monte Alverne, em 1224. Depois de um período longo de jejum, de oração intensa, biógrafos como São Boaventura contam e citam o Frei Leão como testemunha. Testemunha ocular. Isso, segundo essas fontes, dizem que Francisco recebeu os estigmas, as marcas físicas da paixão de Cristo no próprio corpo. As chagas. Exato. A biografia interpreta isso não só como um milagre, um fenômeno assim extraordinário, mas como um selo visível da união total dele com o amor e o sofrimento de Cristo. Uau, é um caminho muito intenso até o fim, né? E como ele encarou a própria morte? Olha, mesmo super debilitado pela doença, pelas chagas, ele acolheu a morte como irmã morte corporal. É bonito isso, né? É, sim. Ele faleceu na Porciúncula, que era um lugar muito querido para ele, em outubro de 1226. E a biografia narra aquele pedido final dele. Qual o pedido? Para ser deitado nu, direto na terra nua. Um último gesto de despojamento total, de entrega. Forte isso. Muito. E o impacto dele, nossa, continua até hoje, né? Ele desafiou a indiferença, ele propôs a simplicidade como caminho, a fraternidade como ideal e esse cuidado com a terra, com a criação, como um dever. É verdade, a gente vê ecos disso em tanto lugar. Sim, em movimentos pela ecologia, no diálogo entre religiões, na busca por justiça social, a inspiração dele é vasta. Então, pensando em tudo isso que a gente conversou, o que a gente pode tirar dessa análise toda? Fica talvez uma provocação, né? Qual seria? No mundo que, sejamos sinceros, ainda é muito movido pelo acúmulo, pela divisão, pela exploração do meio ambiente, e de que forma essa escolha radical do Francisco, sabe, de viver com menos para ser mais livre, de enxergar parentesco em tudo que existe e de buscar o diálogo onde só parece ter oposição, como isso pode talvez nos fazer repensar as nossas próprias escolhas hoje? Uma ótima reflexão para a gente levar. Como essa simplicidade radical e essa fraternidade universal podem nos inspirar no nosso dia a dia, né? Exatamente. Fica aí a questão.